Então, agora eu vou mostrar como fica a tabela de notas na tela de notas, né? Como ficam os campos para inserção das notas para aquela etapa de ensino que a gente cadastrou as recuperações semestrais, né? Nesse caso, eu tenho a turma do quarto ano, que tem aquela mesma etapa de ensino. Eu vou selecionar qual é o componente curricular, vou selecionar aqui ciências. Aqui no Select de unidades, a gente já tem as 4 unidades que a gente cadastrou e a recuperação final, né? Vou aqui para a primeira unidade, por exemplo. A gente tem esses 3 alunos aqui, que são alunos fictícios. Para cada unidade, a gente tinha cadastrado as 2 modalidades, prova e trabalho, né? Então, para cada uma dessas unidades, a gente tem essas 2 modalidades. A nota da unidade é composta pela soma das notas dessas 2 modalidades. Exemplo, se Joana tivesse tirado 5 na prova e 5 no trabalho, a gente teria que a média da unidade dela seria 10, porque é a soma entre essas 2 modalidades, né? Aqui você vê que a coluna foi atualizada, a coluna de unidade, da média da unidade, né? E a coluna do semestre também. A média do semestre ficou 5, porque a gente tinha cadastrado a primeira e a segunda unidade para pertencerem ao primeiro semestre. Nesse caso, a média ficou 5, né? Porque ela só tem uma nota cadastrada, que é esse 10 aqui. No caso, a gente só tem a nota de uma unidade. Se você vir aqui na segunda, como não tem nota cadastrada na segunda unidade, a média do semestre, do primeiro semestre, fica 5, porque ele considera zero. E aí, à medida que você vai alimentando, né, as notas do aluno no sistema, a média do semestre vai sendo atualizada. Digamos que a Joana tivesse tirado zero mesmo aqui nessa segunda unidade, a gente teria essa média 5, ela não ia precisar fazer a recuperação, né, do semestre. Eu vou fazer o processo de salvar notas no segundo semestre e vou fazer a média dela ser inferior ao 5 para mostrar como funciona a recuperação do semestre, né? Se você vai para a terceira unidade, você já pode notar que tanto essa coluna vira a média do segundo semestre, quanto essa coluna vira a recuperação do segundo semestre. Porque aí a gente já está numa unidade que não pertence mais ao primeiro semestre, né? As modalidades permanecem as mesmas, porque para todas as unidades a gente cadastrou essas modalidades. Tá, aí eu vou dizer que ela tirou 2 na prova, 2 no trabalho. E aí a média da unidade dela seria 4, a média do semestre ficaria 2, porque, repetindo o que eu falei antes, seria esse 4 dividido por 2, porque a gente também tem a quarta unidade. Mas eu vou salvar notas aqui na quarta unidade também. No caso, 2 e 2 também. Números mais, assim, fáceis. Aí a gente teria a média do semestre igual a 4. Nesse caso, ela teria que fazer a recuperação do semestre, né? Porque a média do semestre dela é 4. Digamos que aqui na recuperação ela tirou 6. Aí essa outra coluna média após recuperação vai ser preenchida com a média 5, né? Nesse caso ficou 5 aqui e 5 no primeiro semestre também, né? Porque essa média é a média do semestre, pós a recuperação. No primeiro semestre, a gente também tem a média 5. Essa ela não iria precisar fazer a recuperação final. Eu vou alterar a nota da recuperação dela só para a gente ver como funcionaria a recuperação final. Vou calcular primeiro a média anual para aparecer aqui como ficaria. A média anual ficaria 5 e o resultado seria aprovado, porque seria 5 do primeiro semestre mais esse 5 aqui do segundo semestre, né? Dividiria por 2, dá 5. Mas vou alterar aqui para a média do semestre dela ainda ser uma média baixa aqui. Vou colocar 4 de novo. Nesse caso, a média pós-recuperação ainda é 4, né? E porque eu somo, né, a média da recuperação mais a média anterior, né? Tipo, a nota da recuperação mais a nota do semestre, a média do semestre, e divido por 2. Aí, nesse caso, como é 4 e 4, ficou 4. Se na outra eu tinha colocado 10, né? No exemplo anterior, eu tinha colocado 6, e aí ficou 6 mais 4 dividido por 2 deu 5. Aí, nesse caso, ela precisaria fazer a recuperação final. Aqui para a recuperação final. Aqui é a média dos semestres, do jeito que está agora, né? No caso é 4,5. Eu vou salvar uma nova nota para ela, né? A nota da recuperação final. Vou colocar aqui que ela tirou 8 na recuperação final. E aí, para a recuperação final, o cálculo funciona da seguinte forma. Eu vou salvar 8 aqui para a nota da recuperação dela. E
a regra do negócio é a seguinte, você pega a nota da recuperação final, soma as duas outras médias do semestre, né? Então, a recuperação final mais a média do semestre 1, mais a média do semestre 2 e divide por 3 para fazer o cálculo. Então, quando eu for fazer o cálculo anual, é essa fórmula que está sendo usada. Aqui mostra como era a média dos semestres antes da recuperação final, né? Essa média dos semestres. Mas para o cálculo da média anual já é considerado essa nota aqui, que é a nota da recuperação. E aí fica 5.7 e a aluna é aprovada.